Bom dia! Hoje nós iremos apresentar o nosso trabalho sobre a Revolução Cubana, feito pelas alunas Nicole Cabral, Evelyn Cabral e Glécia Luiz. A Revolução Cubana foi um processo revolucionário que aconteceu em Cuba, uma ilha localizada no Caribe, em 1959. Ela foi conduzida por Fidel Castro, líder de uma guerrilha instalada no interior do território cubano. A guerrilha liderada por Fidel buscava derrubar a ditadura de Fulgêncio Batista, instalada no país desde 1952 por meio de um golpe militar. Após idas e vindas, o movimento instalou-se em Sierra Maestra e foi realizado ataques, os quais resultaram na derrubada do governo cubano. Causas. Em 1952, o presidente Fulgêncio Batista, um ex-sargento que havia governado a ilha anteriormente, assumiu o poder através de um golpe de Estado. Apoiado pelos norte-americanos, Batista instalou um regime corrupto e violento. Em julho de 1953, sob a liderança do advogado Fidel Castro, os setores democráticos se uniram contra a influência dos Estados Unidos e do governo de Fulgêncio Batista. Com o intuito de derrotá-los, lançaram-se em um ataque suicida contra o quartel de Moncada, em Santiago de Cuba. Vencida a ação revolucionária, Fidel Castro foi para a prisão, de onde sairia 2 anos depois e se exilou no México. Aí a imagem, o primeiro é Che Guevara, do meio é Fulgêncio e o último é Fidel Castro. Tomada de Havana. Do México, Fidel Castro organizou um grupo de guerrilheiros com apoio de revolucionários como Ernesto Che Guevara, Camilo Cienfuegos e do seu irmão Raul e muitos revolucionários. Em 1956, desembarcaram em Cuba a bordo do iate Grana. Depois do primeiro combate com as tropas do governo, os sobreviventes se embrenharam nas selvas de Sierra Maestra. Ali, o grupo cresceu rapidamente com o apoio dos camponeses. Em 1958, percebendo que a ditadura de Fulgêncio Batista estava para ruir, os Estados Unidos suspenderam seu apoio militar ao governo cubano. Eles preferiam manipular a liderança da revolução, que estava crescendo. No dia 1º de janeiro de 1959, após sucessivas vitórias militares e a ocupação de várias cidades e povoados, Guevara e Camilo Cienfuegos entravam em Havana. Fulgêncio Batista foge de avião para a República Dominicana. Fidel chega à capital no dia 8 de janeiro, sendo recebido com grande manifestação popular. Consequências. Num discurso proferido em 16 de abril de 1961, Fidel Castro anuncia ao mundo que Cuba passava a ser um país socialista. Os Estados Unidos respondem com o embargo econômico de 1960, proibindo o comércio do seu país com Cuba. Além disso, certas medidas foram tomadas ao longo dos anos 60, como, em 1961, os Estados Unidos rompem relações diplomáticas com Cuba. Em 1962, em plena Guerra Fria, Cuba é expulsa das organizações dos Estados Americanos, OEA, sob a acusação de disseminar a subversão pelo continente. Em 1965, Fidel Castro funda o Partido Comunista Cubano, PCC. Isolada, Cuba passa a receber ajuda financeira da União Republicana Socialista Soviética. Com o sucesso da Revolução, a esquerda latino-americana passou a acreditar que seria possível chegar ao poder. Por sua parte, Che Guevara reorganiza o sistema econômico da ilha e, posteriormente, pedirá a Fidel Castro que deixe continuar a espalhar as ideias revolucionárias pelo mundo. Fidel Castro, falecido em 2016, foi primeiro-ministro de Cuba de 1959 a 1976. De 1976 a 2008, foi presidente do país, sendo sucedido por seu irmão Raul Castro.